Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Meus queridos, vocês estão notando que eu estou num ambiente diferente, né? Por quê? Porque durante esses dias aí eu vou estar ausente, não com vocês aí, claro, mas eu estou de férias, é um períodozinho curto, 5 dias só, em que eu descanso, eu e a minha família, nós viemos juntos para descansar. Então, mas para não perder o contato com vocês, hoje eu estou aqui e eu tenho uma mensagem muito importante, tá, abençoado? Nós temos aqui, eu estou aqui tem um passarinho, tá interessante isso, ele está vindo toda hora aqui e ele fica bicando o espelho. Eu acho que ele acha que é o inimigo, né? Então os abençoados vão ouvir de vez em quando aí o canto do pássaro, mas isso faz bem. Então vamos começar na mensagem. Então o primeiro contato que vamos ter com essa mensagem é: você sabia que essa informação, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, ninguém ensina ninguém? Você sabia disso? Você sabe por que ninguém ensina ninguém? Porque em graça nós já nascemos com esse Evangelho dentro de nós. Você sabia que nem o próprio Deus, Ele está a essa hora te ensinando. Por quê? Porque Ele te conhece. Quando Ele te fez lá antes da fundação do mundo, Ele já colocou todas estas informações dentro de você. Por isso que a fé, atenção nisso, por isso que a fé, ela é ativada, né? Então, ela é ativada quando nós ouvimos esse Evangelho. Ela não é algo que com esforços ganhamos. Essa fé quem nos ensinou foi a falsa igreja, né? Essa é a fé baseada na lei de Moisés, a fé nas obras. Então, essa mesma fé que o sistema religioso usa quando diz assim: irmão, você tem que vir às 7 semanas de oração para que a sua fé aumente. Então, quando o irmão vem às 7 semanas, né, ele tem a impressão de quê? De que a fé dele aumentou. Então, a fé é nos cultos, é nas obras, é no esforço. E essa fé que nós falamos, ela é ativada quando nós ouvimos as mensagens do Evangelho da Graça. Abençoados, notem aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos ler juntos, que não é ler, é ouvir. Olha só. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve, isso te é despertado. Isso está dentro de você. E o que é despertado dentro de ti? Esse Evangelho que Deus já colocou dentro de ti antes da fundação do mundo. E esse Evangelho, ele só é dado a quê? Ele só é dado à igreja. Ela só é dada a alguns escolhidos que o Papai Deus privilegiou para dar esse conhecimento. Veja o que diz aí em Romanos mesmo, capítulo 10 agora, no versículo 8. Diz assim, olha: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, logo, tudo o que pregamos, tudo o que nós aqui, nas mensagens, nós falamos, ele, na verdade, encontra respaldo dentro de ti. Isso significa que você foi ativado a esse conhecimento. Então, você só fez o quê? Você se lembrou. Se lembrou de quê? Daquilo que já está dentro de você. Eu tenho falado nas últimas mensagens que é assim, abençoados, é como se eu estivesse aqui falando uma senha, o Evangelho da Graça. Então, quando o Evangelho da Graça é pregado, é como se eu tivesse uma senha. E você tem essa contrassenha guardada aí no teu espírito. Então, quando você ouve a senha, automaticamente a contrassenha vai de encontro à senha. Então, se abre esse conhecimento para você. Então, você, a partir daquele momento, você passa a lembrar. Então, abençoados, isso é fácil, é como uma senha. É por isso que aqueles que não têm a contrassenha não vão entender esse Evangelho. Está entendendo, abençoado? Então, é isso que você vai ouvir daqui a pouco. Mas antes eu queria te pedir para se inscrever em nosso canal. Você ainda que não fez, que você acompanha as nossas mensagens, tem se interessado, você que já está praticamente com essa palavra lembrada dentro de ti, você que está chegando, você que é crítico. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que a minha intenção aqui não é te fazer pensar igual a mim, é apenas te fazer pensar. Esse é o objetivo do Evangelho do Reino, fazer você pensar. E quando você pensa, gera o quê? Libertação para a sua vida. Então se inscreva hoje mesmo, curta aí, abençoados. Olha,
toca o sininho para que o YouTube te avise. Comentem, mas comentem mesmo. E claro, compartilhe se você amar. Prontos para a mensagem? Vamos lá? Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados, pedras vivas. Então vamos a essa gloriosa mensagem, e essa mensagem é mais uma mensagem que visa o consolo da amada do Senhor. Meus queridos, vocês já notaram que todos neste mundo desejam o que você tem? Sabia disso? Equilíbrio, bom senso, domínio próprio e o principal, uma limpa consciência. Ah, como todos queriam ter o que você tem. Todos buscam o que você é. Um homem e uma mulher transformada. Porém, a maioria das pessoas, elas não conseguem, né? Por quê? Porque não tem acesso ao que você tem. E o que você tem? Esse conhecimento que está dentro de você. Todos em suas vidas, todo mundo abençoado, todo mundo busca uma transformação em suas vidas. Muitos buscam nos livros de autoajuda, outros buscam essas transformações através de uma vida religiosa, através da igreja, né? Uma falsa igreja, né? Entre aspas, aquela que um dia também todos nós passamos, e não consegue. Principalmente lá. Por quê? Porque lá ensinam que a transformação virá pelo quê? Pelos seus esforços, pelo jejum, pelas orações, por frequentar as suas missas, seus cultos de libertação. Eles se esforçam na carne. Olha, eles são gente boa. Só pelo fato de usar o que não se submete a Deus, a carne, por isso que eles não conseguem. Porque não conhece a lei que está em Romanos capítulo 7, versículo 21, que diz assim, olha: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha, amados, e não é por aí que começa uma verdadeira transformação. É por aqui que começa. Veja por onde começa. Romanos capítulo 7, versículo 25, que diz assim, olha: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o quê? Entendimento. Então essa transformação, ela começa pelo entendimento. Então, através desse entendimento, você consegue servir a Deus, como Paulo fala, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É por isso que essas pessoas que procuram essa transformação, que procuram a renovação de suas vidas através dos seus esforços, eles não conseguem. Por isso, meu querido, que você é um privilegiado, porque você pode se renovar, você pode se transformar. Agora vamos ler um versículo que ele é muito conhecido por todos nós, que é Romanos capítulo 12, versículo 2, carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 12, versículo 2. Por isso que eu digo que a ideia da graça não é inventar, é falar-lhes do quê? As mesmas coisas. Porque isso se torna segurança. Paulo falava isso, né? Eu falo sempre as mesmas coisas e isso é segurança para vós. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é um versículo muito conhecido, por isso que eu digo que a ideia da graça não é inventar. Não podemos inventar, porque estas coisas acabam muitos inventando. E vocês veem o que acontece hoje, abençoados, com os canais hoje. Muitos canais em graça praticamente aí estão indo por caminhos bem tortuosos. Vocês têm acompanhado. Eu não gosto de falar nada, eu respeito a cada um tem o seu entendimento, cada um está em um nível de glória, de conhecimento, eu respeito. Mas a gente vê, porque não precisa inventar. Está tudo escrito. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2, para a gente entender melhor. E diz assim, olha: não vos conformeis a este século. Em algumas versões diz o quê? A este mundo. Isso aqui de não se conformar com este século, ou mundo, é salvação, tá? E diz ali, ó: se não transformai-vos por um meio. Qual o meio de transformação? Pela renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a renovação do nosso entendimento nos leva o quê? Às boas obras.
as boas obras preparadas por Deus, desde antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. E o que são as boas obras, queridos? Seria a vontade de Deus. Repita comigo, abençoado. Escreve aí no chat. Escreve. O que é a vontade de Deus? As boas obras. É isso mesmo. Então, atenção lá no texto, diz assim, olha, se não transformai-vos. Veja, é transformação. E transformar-se não é fácil. Veja o resultado de todas essas pessoas que procuram transformar-se, né? E vão a essas igrejas, e aí se consegue só fazer o quê? Se frustrar mais ainda. É tanta parafernália que existe lá, abençoados. Por que nós falamos isso? Porque nós já viemos de lá. Você vê que existem as pessoas que procuram a transformação através de retiros. Já viu? Existem muitos retiros lá, né? Ficam 2, 3 dias, né? E quando voltam, não acontece nada. É porque essas pessoas não conseguem essa transformação. Porque, como eu falei, eles buscam isso aonde? Na carne. E a verdadeira transformação, e a única que é capaz de mudar o homem, vem através de um conhecimento específico. Olha, a nossa transformação, ela se dá assim, preste atenção. É como um edifício velho. Imagina um edifício velho. Então, nessa transformação desse edifício velho, você não vai trazer nada de fora. Por quê? Porque tudo que você precisa para essa renovação, para essa transformação, está dentro desse edifício. Entendeu o corte aí, meu querido? Ou seja, é algo que está em você e tens que renovar aonde? Nesse entendimento. E esse entendimento que você tem irá renovar, já está dentro de ti. Porém, ao te vestirem de carne, quando você entrou em um corpo de carne, isso te apagou. Porém, estava em teu espírito. Por isso que Paulo disse isso aqui, olha, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim, olha, eu sei que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Notem que Paulo diz assim, olha, eu sei, eu tenho certeza. Por que Paulo falava isso? Porque isto está dentro de você. Por isso que ele falou, isso está gravado no teu espírito. Por isso que em graça, ninguém ensina ninguém. Você já vem prontinho de fábrica, né? Essas informações, e você através dessas informações consegue se transformar. Você lembra quando você saiu lá da falsa igreja? Você lembra o que aconteceu? Quem diria, né? Logo você, que era o mais aplicado, logo você, que era o primeiro a chegar, o último a sair, logo você, que em todas as coisas você se oferecia sendo o primeiro, era o que mais jejuava, era o que mais pregava. E aí o que aconteceu? Você ouviu a senha e te ativou aí em teu espírito a contrassenha. E o que aconteceu contigo? Você se transformou. E aí o que aconteceu? Todos lá onde você estava ficou atônito. Ficou falando, olha, onde está o fulano? Cadê a cicrana? Aí o povo tem que dizer assim, realmente o nosso irmão ele se transformou. Por isso que às vezes eu falo assim, que essa palavra, né, te coloca o quê? Uma pulguinha atrás da tua orelha. Mas não é pulguinha, isso é uma semente. Por isso que essa palavra tem o poder de te fazer pensar. Se ela te ativa, você logo pensa. Se ela não te ativa, você sai do canal. Vocês já notaram como faz o semeador no campo? Ele não tem dúvidas do que semeou. Ele diz, esse é um bom terreno, porque eu mesmo trabalhei nele, e vai nascer. Então, abençoado, diga aí, nós somos esse terreno, você sabia? Nós somos um terreno bom. E nós nos renovamos neste entendimento. Então, abençoado, a transformação, né, ela é o quê? É caminhar em obras preparadas de antemão. É assim que acontece conosco. Olha, e nenhuma religião fez isso. Porque as religiões, elas trabalham o quê? Por meio de regras e mandamentos. Não é verdade? Ensinamentos, doutrinas, que não tem nada a ver com a renovação. E essa renovação ou transformação tem a ver o quê? Com a nossa predestinação. Tem a ver o quê? Com a nossa pré-existência.
Mas como essas igrejas, entre aspas, novamente, não creem em predestinação e muito menos em pré-existência, então jamais chegarão a transformar-se. Eles ficarão esperando um dia partir dessa terra para chegar o dia da transformação. E esse privilégio, olha, só tem você, querido. Só você que tem, que se atreve a crer nas epístolas de Paulo. E nós, os que cremos, diz, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará. Ele completará. Então essa transformação nos torna o quê? Uma vida realizada. Nós somos vidas realizadas. Meu querido irmão, você é uma vida realizada. E através dessa capacidade de transformação que esse evangelho provoca nas nossas vidas, você tem esse poder. Por quê? Porque você foi escolhido. Você não veio aqui e aceitou Jesus. Isso não funciona assim. Porque lá na falsa igreja, quando você aceita Jesus, você automaticamente passa a ser responsabilizado por tudo. E até pode perder a tua salvação, como eles dizem lá. Mas quando tu chegas à graça, porque em graça você não vem porque você quer. É porque você foi conduzido. Então quando você é conduzido a esse conhecimento, não foi por seus méritos, não foi por seus erros, e muito menos pelos seus acertos. Foi assim, ó, papai Deus quis e pronto. E daqui para frente, como é que vai ser, André? De repente você me pergunta, tá bom, André, cheguei agora, né, com essa Evangelho da Graça, e como é que vai ser agora? Abençoado, vai ser a mesma coisa. E não serão seus acertos, ou muito menos os seus erros, que vai definir a sua vida com Deus. Isso de errar, isso de acertar, isso de ter bom comportamento ou mau comportamento, é bom ficar atento. Mas que isso jamais definirá a sua posição e a sua vida com Deus. Isso de errar e aceitar, mais define a tua situação. Situação aqui. Olha, abençoados, quanto mais nós acertamos, mais isso vai nos trazendo o quê? Convicção e uma limpa consciência. Então não foi o nosso perdão, ele foi um perdão eterno. Meus queridos, esse evangelho é tão perfeito que os membros do corpo de Cristo, um ministra ao outro. Você sabia disso? Às vezes nem sempre sai muito perfeitinho como a gente gostaria, né? Um apertando a mão do outro. Oh, eu queria tanto ver o pregador ali em graça, falando bem de outro. Eu queria ver tanto aquele irmão apertando a mão da outra. Eu queria ver tantos pregadores da graça hoje. De repente, imagina aí, num grande evento, né? Amados, isso é fato. Existe choque. Existe sim. Às vezes sai uma palavrinha mais assim, mais tensa. Eu vejo isso acontecer. Então, muitos não entendem, né? Muitos daí falam, porque os pregadores da graça não estão unidos, não falam a mesma língua. Amados, é claro que nós falamos a mesma língua. É que às vezes tem irmão que está ministrando sobre a vida do outro. Às vezes é um discurso duro, mas é uma célula ajudando a outra. É por isso que um ministra na vida do outro. Porque aquele choque ali que o irmão recebeu vai fazer muito bem a ele. É assim que funciona. Eu mesmo já visitei canais, né? E o abençoado lá nem sabia, mas Deus estava aplicando para mim uma correção. E eu entrei na correção. É assim que acontece. Então falamos a mesma língua. Porque, amados, se nós imaginarmos, aquele choque daquela palavra vai nos fazer bem. E aí o que fazemos? Paramos, analisamos e nós dizemos assim, bom, ali o irmão está certo, então eu me conserto aqui. Quantas palavras aí, se vocês pegarem as mensagens minhas aqui da Graça Pura, vocês vão ver essa evolução. Porque em graça funciona assim. Porque mesmo criticando, eles estão nos ajudando. Então, a ideia disso tudo que os abençoados estão vendo aí acontecer é ter uma limpa consciência e amor. Então, o que eu faço? Eu dou graças a Deus, porque nós encontramos a ciência de transformar as nossas vidas. Isso é muito maravilhoso. E você sabe por que nós falamos a mesma língua? Porque nós não somos essa capa que nos reveste. Nós não somos a carne. Nós sabemos que dentro de cada um tem o quê? Um reino inabalável.
Então, olhar-nos por dentro é uma ciência e é um exercício que todos temos que fazer. Eu sei, queridos, se um dia todos os pregadores da graça se reunirão, eu não sei se isso vai acontecer. Mas o certo é que Cristo ministra na vida de cada um. E temos que ficar atentos ao que o irmão está pregando, ao que o irmão está trazendo, porque talvez ali tenha um corte para as nossas vidas. E ainda que doa, mas é um corte. Por isso que não devemos ficar olhando para ninguém atravessado, porque um falou isso, o outro falou aquilo. O que nós precisamos o quê? É entender. Onde tem carne, tem problemas. E isso varia muito de um para o outro. E dependendo da formação, dependendo do que foi ensinado ali na juventude, né? A formação que os nossos pais nos deram, cada um tem uma reação. Por quê? Porque o trato que deram à nossa mente são diferentes, mas o espírito é igual. Porque tem muita gente ferida. Muitas áreas de muita gente estão feridas. E às vezes aquele pregador, ele tem uma ferida em uma determinada área. Então isso funciona assim. E esse terreno que somos nós em carne, às vezes choveu pouco. Né? Às vezes as pessoas traz tantas coisas, amarguras, traz ali tristezas da vida. Né? A vida feriu aquela pessoa tremendamente. Então, ali é como se chovesse pouco, ou então choveu demais naquele terreno. A semente vai demorar a germinar um pouco mais. E às vezes ficamos o quê? Impacientes. Não queremos esperar o tempo daquela sabedoria, o tempo daquele conhecimento chegar. Mas Deus hoje está me levantando nessa mensagem para te dizer que você é terra boa. Pode demorar o tempo que for. Você pode ficar impaciente, pode não estar dentro dos teus planos, aquela espera, mas irmão, está se cumprindo. Aguarda só um pouco. Porque se você crê nas epístolas de Paulo, ele diz que aquele que começou a boa obra vai terminar o que começou. Então, meus queridos, nesta carne, nós somos o terreno, o vaso de barro. Deu para você entender agora, abençoado? Eu às vezes paro e fico pensando assim comigo. Por que Deus me escolheu para ser um representante oficial desse reino inabalável? Logo eu, cheio de problemas, cheio de debilidades. Mas note, abençoado, o que Deus se atreve a fazer. Deus escolhe o mais vil, o que todos desprezavam. Um porcaria como eu, talvez. E faz o quê? Me faz resplandecer. É isso que Ele quer fazer na tua vida também. E nisso eu só tenho a agradecer, meus amados. Eu sou muito grato ao Senhor. Eu agradeço, tenho gratidão. Eu tenho gratidão pela vida de vocês. Meu irmão, você não sabe. Por isso que eu tenho vontade de me reunir com vocês. Eu estive conversando uns dias atrás, essa semana mesmo, com o casal Antônio e Vilma, aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no qual eu quero mandar aí um beijo para esse casal. Então eu disse a esse casal, eu preciso conhecer vocês. Eu preciso abraçar vocês. Eu preciso conhecer a nossa família. Aqui do Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro, vamos marcar uma reunião. Talvez nem haja pregação, não haja mensagem, não haja nada. Para mim é só para agradecer, para abraçar vocês. Vocês têm feito muito a minha vida. Eu sou grato a vocês. Vamos ali passar talvez 4 horas. 4 horas ali se conhecendo, um agradecendo o outro, podendo falar com a família, podendo dialogar aquilo que nós cremos. Isso é maravilhoso. Bom, quem quiser, estiver disposto, me procura no WhatsApp. Sozinho eu não consigo, querido, não consigo. Mas juntos somos mais fortes. Eu sei que tem gente sisuda em graça, eu sei. Eu sei que tem vaso de barro aí que não pega chuva há muitos anos. Leva uma vida dura. Mas são nossos irmãos. Não podemos, em hipótese alguma, dispensá-los.
Por quê, abençoado? Porque nós temos o poder de nos transformar. É nisso que nós temos que crer. E em graça ninguém é melhor que ninguém. Por quê? Porque aqui não há obras. Não há obras para se gloriar. Vai se gloriar em quê? Tu é melhor por causa de quê? Ah, porque eu falo. Melhor ficar calado. Lá na falsa igreja, sim. Existe um melhor que o outro. Aquele que ora demais aponta o dedo na cara daquele que não ora. Aquele que vem ao culto na sexta, no sábado e está todo dia na igreja, diz para o outro que não vem, diz que perdeu a salvação, que está no colo do capeta. O outro se segurou um pouquinho mais no namoro e quer se gabar do outro lá que avançou o sinal. E aí já viu, vem um bebê aí. E ainda fala que a namorada do outro está com pombagira. É isso que eles agem, abençoado. Em graça não tem isso não. Ninguém é melhor que ninguém. Porque aqui ninguém aceitou Jesus. Fomos escolhidos não por ser bonzinhos ou por ser malzinhos. Somos todos iguais. Então, como dizia o pastor Hélio, né? O pastor Hélio lá do Jardim América, ele falava assim, ninguém é melhor que ninguém não. Né? Na carne, quem não tem dinga, tem mandinga. Veja o que Jesus de Nazaré disse em João capítulo 6, versículo 63. Vamos aí, a todos abençoados. O Espírito é quem dá vida. Olha, abençoado, esse passarinho vai ganhar o prêmio de cantor do ano, hein? Glória a Deus pela vida dele. Como canta esse passarinho. Então, amados, o Espírito é que nos dá vida. E isso não depende do que quer, porque a carne para nada aproveita. Continuando aí no versículo 63 de João. A carne para nada aproveita. Então a carne, abençoado, é isso aí. É isso que você vê aí, essas coisas. Mas o Espírito que ninguém vê, mas você sabe que é real, então é do teu Espírito que tu tem que sacar essa transformação. Renovando o teu entendimento. Então o teu Espírito vai começar a produzir o quê? Vida. Por isso que quem aproveita a carne estão perdidos. Jesus disse, olha, amado, olha o que Jesus disse. E Jesus estava naqueles dias lá da lei, né? Jesus dizia o quê? Não é pela carne. A carne não vale. E o sistema religioso está aí. Igualzinho ao judaísmo. Não é verdade? Estão aí rodando. Dando missas, cultos de libertação, um melhor que o outro. Mas Deus nos arrancou disto, mano, destas coisas. E nos deu a vida, há uma vida em nosso espírito. Por isso que podemos dizer, em meu espírito há vida e em abundância. Abençoado, escreve aí no chat. Escreve, abençoado. No meu espírito há vida e vida em abundância. Porque quando você escreve, você está confessando, você está orando, você está dizendo obrigado, Senhor. Escreve em meu espírito a vida e vida em abundância. Amados, olha, eu vou falar de novo o que todos nós temos por dentro. Seja no nosso espírito. Olha, tem uma contrassenha no nosso espírito. E quando você escuta o Evangelho da Graça, mais uma vez vou falar, não é ler, é escutar. Então, aqui eu falo uma senha para o teu espírito. E se o teu espírito tem esse renovo, tem essa capacidade dada por Deus para se transformar, vai ter uma contrassenha dentro de você. Então, você vai ouvir e o que vai acontecer? Você vai se transformar. Então, essa é a contrassenha que está no nosso espírito e ela está ativada. Então, um dia, me perguntaram a si mesmo, olha só que me fizeram a pergunta, André, como é que se lida com uma pessoa viciada em drogas na graça? A pessoa foi e me perguntou, né, como é que se lida? Bom, amados, o primeiro passo é não ver ela como viciada, porque aquilo ali que ela faz é a capa. Então não adianta chegar com conselhos para a carne. Eu tenho que oferecer a ela o quê? O Evangelho do Reino.
Então, se essa pessoa tiver essa contracena no espírito dela, isso vai ser ativado. E aí, eu creio que aquele que começou a boa obra vai terminar. Porque, amados, não depende da cocaína, não depende da bebida, não depende do teu comportamento bom ou mal. Depende se tu tem essa contrassenha aí no teu espírito. Porque se tiver, você tem a habilidade de controlar tudo e não ser controlado por nada. Outro dia também teve um abençoado que me disse assim: André, você tem ouvido aquele pregador da graça? Você viu o que ele falou? Eu disse assim: irmão, não vi não. Nossa, André, você tem que ver. Então ele notou que eu não respondi nada. Então ele me disse assim: você não vai fazer nada, André, do que ele falou? Eu falei: eu não posso sair do meu repouso. Eu vou continuar no caminho onde estou, devagarinho, sem pressa. Não preciso correr, nem posso correr, porque em graça não funciona assim. Amados, eu estou no mesmo passo há 25 anos, sabia? Há 25 anos na minha vida, eu estou nesse passo. E continuo dizendo que aquele que começou a boa obra em minha vida vai terminar. Uma pessoa que não anda no repouso, amado, se cansa logo. Eu não posso subverter estas coisas. As coisas têm que caminhar assim, dessa maneira. Não sou eu que dou as ordens. Então, não é o trabalho que me domina. É eu que domino o meu trabalho. Não é o dinheiro que me domina. Eu domino o meu dinheiro. Eu sou o dono do meu dinheiro. Correr? Para quê? Então eu digo, quando eu estou mais afoito, eu digo que carne, aquieta-te. Aquele que começou a boa obra vai concluir. Então, amados, para encerrar essa mensagem, nós temos o poder de renovação, desde que não nos afastemos destas verdades, porque a carne vai investir todos os dias contra esse conhecimento. Por isso que quanto mais você der crédito a essa palavra, mais ela vai seguindo firme em completar a boa obra que precisamos andar nela. Se quisermos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos terminar lendo em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, que diz, preste atenção, não que sejamos competentes por nós mesmos. Então, nos acalmemos, irmãos. Não andemos afoitos. Porque isso não é porque somos mais competentes que os outros. Isso não funciona assim. Não que sejamos competentes por nós mesmos, para pensar algo como de nós mesmos. Porque não é. Senão que a nossa competência provém de Deus. Pegaram o corte aí? Então a carne para nada aproveita. Não são nossos esforços. Não é nossa correria. Tudo está sendo transformado. Sua vida está sendo transformada. Seu emprego está sendo transformado. A sua família está sendo transformada. Seu dinheiro, suas posses, tudo que tu tocas está sendo transformado. Porque nós cremos nisto. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Nós cremos nesta transformação. E cremos no Evangelho de Cristo ressuscitado, entregues a Paulo de Romanos a Hebreus. Sabemos que aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Então, amados, eu me despeço de vocês, um beijão no coração de cada um. Se você não entendeu essa mensagem, repita, porque em cada repetição que você fizer dessa mensagem, Deus irá te falar de formas diferentes. E eu prossigo aqui o meu descanso, né? Eu já avisei os abençoados aí no começo, estou num ambiente diferente, estou aqui com o passarinho, estou com a minha esposa ali, então eu sigo reinando em vida. Eu poderia também estar em outra situação, porque para mim isso é indiferente. Ok? Graça e paz aí, e até a próxima mensagem.